Deixe-me te dar um conselho esta noite. Deixe Jesus Cristo definitivamente ser o guia da sua vida. Deixe ao Senhor definitivamente ser o guia da sua alma. Lembra do texto que nós lemos? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome glorioso de Deus. Isaías capítulo 30, versículo de número 21. Este é o caminho, andai nele. Louvado seja Deus. Cuidado, porque ele é o guia, mas ele não é o único. E eu também preciso te alertar a isto. Existem os falsos guias. Isaías, o mesmo profeta, do qual nós lemos, no capítulo 9, versículo 16, ele faz uma denúncia. Isaías, capítulo de número 9, versículo 16, o texto vai dizer: porque os guias deste povo são enganadores, os que por eles são guiados são devorados. Cuidados com os falsos guias. A palavra do Senhor diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Cuidado com os falsos guias. Na época, Isaías fez essa denúncia porque existiam homens que não estavam comprometidos com a palavra, homens que não estavam comprometidos com o próprio Deus, e eles, portanto, não estavam sendo guias eficazes para o povo, não estavam representando a voz daquele que era o guia do povo da nação de Israel. Hoje, dentro da nossa cultura, a palavra guia, ela está muito presente nas religiões afrodescendentes. Certo? Os orixás, né? É como conhecido também, os guias. Estas entidades que vieram na cultura da escravidão e por estarem aqui na nossa nação, e a nossa nação passou por um processo de um catolicismo muito forte na época, então eles uniram as entidades e associaram a santos católicos, São Jorge e por aí vai, são os guias de uma religião. Então nós temos que tomar cuidado, povo de Deus. O guia das nossas almas é tão somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem está nos anunciando esta noite: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Nós temos algumas características deste guia maravilhoso. Pela Bíblia, eu quero apresentar aos irmãos essas características e nós já vamos encerrar. Amém? Então, o nosso guia já sabe-se que é o Senhor Jesus. Então, 6 características do nosso guia eficaz. Primeira delas, primeira característica do nosso guia é que ele guia as águas tranquilas. Salmo de número 23, versículo 2. Eu peço para que você abra a sua Bíblia. Hoje é culto de ensino. Não vamos perder o hábito de manusear a nossa Bíblia. Salmo de número 23, versículo 2. Eu já achei e vou ler. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Louvado seja o nome soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que o texto diz: guia-me. Louvado seja Deus. E olha como é apresentado o modo como se guia. Ele diz: guia mansamente. Louvado seja Deus. As águas tranquilas. Isso fala de saciedade. Certo? Porque a associação do Salmo 23, quem escreveu o Salmo 23 era um pastor que sabia do que ele estava falando, o que é cuidar de ovelhas. Então ele começa dizendo no versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos. Nós sabemos que a ovelha, ele é um bichinho voraz, ele come a grama, ele está sempre com a boca na grama. Então você vê a figura de uma ovelha deitada em pastos verdejantes, além da abundância, mas fala também da saciedade.
Louvado seja Deus, porque o nosso guia, ele nos conduz às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Eu me recordo fortemente a voz do nosso pastor presidente Alcides, nos seus ensinos, dizendo: nós como obreiros devemos levar pastos verdejantes e água cristalina, para que as ovelhas do Senhor sejam alimentadas devidamente. Percebam os cuidados também, os perigos para que se leve até as águas. Agora estou falando na perspectiva do pastor. Dependendo do ambiente, é difícil achar água, né? O Oriente Médio ali, né? Onde é que o povo de Deus se estabelecera, não é um lugar tão simples ou fácil de achar água, mas os pastores, eles não só sabem aonde tem a água, mas eles têm a incumbência de levar o rebanho mansamente e tranquilamente, e que eles participem desta água cristalina. O ambiente onde tem água não é só as ovelhas que estão lá bebendo, também tem os lobos que estão bebendo. Louvado seja Deus. Também tem os predadores que estão bebendo. Então o pastor, ele tem que estar atento, porque a sua ovelha está bebendo da água, mas ali também é um momento de risco para as suas ovelhas. Mas o bom pastor, louvado seja Deus, ele é aquele que guia mansamente as águas tranquilas. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira característica então daquele que nos guia: ele nos guia às águas tranquilas. Segunda característica é que o guia das nossas almas, ele guia os mansos. Louvado seja Deus. Salmo de número 25, versículo 9, olha o que diz o texto: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Você lembra que Jesus, ele citou alguma coisa acerca dos mansos? No seu sermão, Mateus capítulo 5, você vai ver o nosso Senhor Jesus dizendo: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Louvado seja Deus. Afinal de contas, o que é o manso? Quando se está falando de manso, não consiste só no comportamento exterior da pessoa, né? As suas relações com o próximo, não tem uma ligação direta com uma disposição natural também não. Quando a Bíblia está falando sobre o manso, ela está falando naquela graça que está entretecida na alma. Então, o manso é aquele cujos os exercícios, né, primeiramente e primariamente estão ligados diretamente ao Deus a quem ele serve. O manso é aquele que tem um temperamento de espírito no qual ele aceita os preceitos, os procedimentos de Deus sempre como sendo bons. Ele não está disposto a disputar, ele não está disposto a resistir, ele não está disposto a reclamar. Este é o manso que a Bíblia está falando. A estes é que o Senhor está pronto a guiar. Sabe por quê? É simples. Quando o pastor diz: é por aqui, o manso entende que aquilo é bom para ele, então ele vai. Quando o bom pastor diz: não é por aqui, então ele também entende que o não também é bom para ele, e também ele obedece e aceita. Feliz é aquele manso de coração. O Senhor, nosso Deus, ele foi quem disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O nosso Senhor, ele é um guia. E a terceira característica do nosso guia é que ele nos guia até a morte. Louvado seja Deus. Salmo de número 48. Salmo de número 48, versículo 14. O texto vai dizer: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Aleluia. Eu tenho certeza que você em casa deu um brado de glória a Deus agora. E eu vou repetir: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O nosso guia, ele guia de acordo
com o seu próprio conselho. Veja que nós estamos na quarta característica. Primeira característica que eu disse é que ele guia as águas tranquilas. A segunda é que ele guia os mansos. A terceira é que ele guia até a morte. E a quarta é que ele guia de acordo com o seu próprio conselho. Me faz lembrar o texto que está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Aleluia. Ele nos guia de acordo com o seu conselho. Que tal experimentar o conselho de Deus esta noite? Que tal, para a sua dúvida, para a sua angústia, para o seu problema, você consultar o Deus que tem todo o conselho? Aleluia. Quinta característica: o nosso guia, ele nos guia de acordo com a sua palavra. Isaías capítulo 30, versículo 21, que é o texto base que nós lemos. O texto, ele é claro quando ele vai expressar para nós. Abra de novo aí, ó. Isaías capítulo 30, versículo 21. Os teus ouvidos ouvirão a palavra. Os teus ouvidos ouvirão a palavra, dizendo: este é o caminho, andai nele. Louvado seja Deus. E a sexta característica do nosso guia é que ele nos guia em toda a verdade. Louvado seja Deus. São João, capítulo de número 16, Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 13, vai dizer: mas quando vier aquele Espírito da verdade, louvado seja Deus, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quantos podem glorificar o soberano nome do nosso Senhor, que é o nosso poderoso guia? Ele é o nosso guia santo. Aleluia. Jesus uma vez fez uma pergunta aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 6, versículo 39, ele fez a seguinte pergunta: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? E fica esta pergunta para você: qual é o guia da sua vida? Não, de verdade, quem é aquele que você vai consultar quando você tem uma situação de dificuldade? Pode porventura um cego guiar outro cego? Eu tenho um conselho de Deus. Jesus foi quem declarou em suas palavras, e está registrado em São João capítulo 14, versículo 6. Jesus abriu os braços e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que em nome de Cristo Jesus, você hoje que está ouvindo esta mensagem, porventura tem algum guia, e não é este guia que nós estamos anunciando desde o início. Talvez o seu guia seja uma representação de uma religião qualquer, e aqui o respeito às religiões, mas se o seu guia não é o Senhor Jesus Cristo, você está correndo um sério risco de ser guiado por um cego, e ambos cairão numa cova profunda. Mas hoje o Senhor Jesus diz: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Eu tenho certeza que esta palavra chegou ao seu coração. Eu tenho certeza que você que está ouvindo esta palavra, você sabe da verdade. O Senhor Jesus é o caminho, andai nele. Aleluia. Então deixe de lado qualquer guia que você permitiu que sua vida fosse conduzida até agora. E eu faço a proposta, faço o desafio para deixar-se guiar por aquele que é o guia e protetor das nossas almas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto
em seu coração.